treinou normalmente, sem problema nenhum e tal, que ele não se afetou por toda essa celeuma. Se não foi afetado, tem que jogar. A tendência é o Gerson jogar e continuar como capitão. Tá? Essa é a tendência, pelo que eu apurei aqui, inclusive, claramente o Felipe, e eu acho até que ele está certo, né? Ele vai colocar. Imagina, sai a escalação do Flamengo, Gerson barrado, a não ser que ele tivesse motivos técnicos para isso. Não tem. Não tem. Para barrar. O cara é capitão do time, titular absoluto. Em campo, o Gerson fez o que para ser barrado? Acho que nada. Que justifique, né? Esse rebaixamento do jogador. Fez um Então, ele vai. partidaço contra o Fortaleza. Pois é, você tira o cara do time. Ou tira a braçadeira, você cria bota mais lenha na fogueira. E, na verdade, os caras estão trabalhando com o extintor, o que é normal, gente, é óbvio, né? Você vê, o Gerson foi para a coletiva? Não, foi Léo Ortiz, foi o Rossi, Zona Mista Cebolinha, João Vitor, Léo Pereira. Por quê? Vai botar o Gerson ali para ficar falando, é óbvio. Lógico que para nós, jornalistas, o ideal seria o Gerson aparecer e poder perguntar para ele, mas as pessoas têm que entender o seguinte: o jornalista está de um lado, a assessoria de imprensa está de outro. É normal, né? Do outro lado do balcão, como se diz. O jornalista que trabalha na imprensa do clube, ele está preocupado em quê? Em fazer o que é conveniente para o clube. O jornalista que está do outro lado, ele quer o quê? Ele quer questionar, ele quer perguntar, ele quer saber, ele quer levar, mas eles não vão dar essa chance. Natural, nenhum clube faria isso. Você imagina? Uma crise no Manchester City, o Guardiola discutiu com o Grealish. Coletiva, Grealish. Não, não vai ter. Não vai ter. Vai aparecer lá o Bernardo Silva falando de um outro assunto totalmente diferente. Não vai ter. Estou dando um exemplo, tá? Não teve briga do Grealish, não. Ele está meio encostado, mas não, a gente sabe não brigou. Enfim, é isso. Agora, o Gerson deve jogar e deve ser o capitão. E eu acho que nisso o Felipe está certo. A não ser que ele detectasse algum problema. O jogador não está concentrado, não está mais afim, com cabeça na Rússia. Aí é uma decisão. Pô, esse cara não está legal. Não vai jogar. Mas a informação que a gente tem é que está tudo normal. Ele treinou normalmente, sem problema nenhum e tal, que ele não se afetou por toda essa celeuma. Se não foi afetado, tem que jogar. Né? Então, acho que está correto. Do ponto de vista do time, é o que tem que fazer. Tem que fazer. Vai fazer o quê? Até na própria entrevista que o Boto concedeu, ele falou até alguma coisa, que não ia ficar respondendo sobre isso e tal. Não tem muito o que falar, cara. A história do Zente, quem tem que falar é o Zente. Falar, sabe de que maneira? Colocando dinheiro na conta do Flamengo. E mandando um e-mail. Atenção, vamos depositar um dinheiro na conta de vocês aí, beleza? Caiu o dinheiro. Que é até uma operação financeira meio complexa, por conta da história da Rússia, do isolamento da Rússia. As instituições financeiras, bancos brasileiros, vão colocar certamente algum rigor para ter a certeza que esse dinheiro caiu. Tem toda uma parte burocrática que não acho que isso vai ser obstáculo, mas não é um trâmite tão simples como seria convencionalmente se não fosse essa situação atípica que o país lá está vivendo, né, de uma guerra. Né? Então, é um assunto que não adianta ficar esticando. O Flamengo tem que pensar o time, o técnico, e botar o time em campo e jogar. A grande questão é onde joga o Gerson. O Jorginho deve ser titular no lugar do De La Cruz. Então o Gerson, em tese, fica na direita. Ou será que ele deixa o Luiz Araújo ali e passa o Gerson para a esquerda, como jogou com o Ancelotti na estreia do técnico na seleção brasileira? Aí vão as dúvidas, né? A gente não vê os treinos só aqueles minutinhos ali de bate-bola, aquecimento, treino para valer, a imprensa não acompanha. Então a gente não sabe exatamente o que o Felipe está tramando, né, para esse jogo de hoje. Mas acho que é natural que o Gerson jogue, não vejo motivo para ser diferente. Ele é jogador do Flamengo. Até agora o Zente não fez nada. Só pessoas ligadas ao atleta que passaram várias informações para alguns colegas de que vai comprar, que vai pagar, que vai fazer, mas até agora não aconteceu. Não aconteceu, segue a vida. Ontem eu vi, antes do André comentar, ontem eu vi o Léo X reforçando essa situação do Gerson, e ele falou assim que o jogador está focado, que ele é capitão, que ele não se tornou capitão à toa, que ele dá exemplo diariamente nos treinos, se dedicando, né, e levando a sério e ajudando os demais, sempre também ajudando a equipe a se manter 100% concentrado. E aí o Felipe Luiz ontem concedeu uma coletiva, e na coletiva ele foi perguntado também sobre o momento do Gerson, se ele é titular, se ele não é. Vou pedir para a produção para colocar a resposta do treinador aí na tela. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante para a gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou. Absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa. Claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até
como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada para a gente, como clube. Não aconteceu absolutamente nenhum movimento que nos possa realizar algo de outra maneira. Tá aí a resposta do treinador, André. Ele não falou de maneira direta, mas ele deixou um recado ali, entre linhas, né, que não mudou absolutamente nada, que Gerson continua sendo capitão, líder do grupo, então provavelmente será titular e, como o Mauro falou, permanecerá com a braçadeira, né? Pois é, então, essa é uma das, digamos, não é facilidades, mas é um dos recursos que você tem quando você estabelece a multa e define, olha, o preço é esse aqui. E não aquela coisa irreal de 200 milhões e tal. O preço é esse aqui. Porque aí não tem conversa. Não tem papo, não tem aquela coisa. Que senão o Boto ia ter que falar, não, realmente, estamos negociando e tal, tentando chegar num denominador comum e tal. O clube quer vender, o jogador quer ir. Não precisa falar nada. Ele fala, é jogador do Flamengo. Até a hora que depositarem a multa à vista. Aí deixa de ser. E pronto. Então você também não fica rendendo muito o assunto, nem fica esticando essa situação. A situação é simples. É simples. Ele é jogador do Flamengo até o momento que aconteça um movimento do Zenit. É isso. Então o Gerson vai continuar jogando, vai ser escalado. Assim, e muita gente fala, mas não era melhor já montar o time sem o Gerson, já que ele vai embora? Amigo, muito provavelmente o substituto do Gerson não está no clube. Não está no clube. Vai ser comprado, muito provavelmente, com o dinheiro que o Flamengo receber. Com parte dele. Então, assim, não faz sentido barrar o Gerson. O Gerson tem que jogar enquanto ele for jogador do clube, até porque muita coisa pode acontecer no meio disso aí. Ninguém deseja isso pro Gerson, mas o Gerson pode se machucar. Pode romper um ligamento cruzado. E aí, o Zenit vai contratar um jogador com ligamento cruzado arrebentado? Não vai. E aí ele continua sendo, ele vai se recuperar no Flamengo, vai voltar, igual o Vinha, igual o Pedro. Estou criando uma situação hipotética só para mostrar que, assim, não tem certeza nenhuma. O Zenit pode acontecer uma coisa na Rússia diferente que possa criar um problema do Zenit não poder contratar. Cara, é muita coisa. Até 10 de julho. 18 de junho. Com a velocidade com que as coisas acontecem hoje, muita coisa pode acontecer até lá. Então, como você não tem certeza de nada, ele é jogador do Flamengo, é capitão. O último jogo fez uma partidaça contra o Fortaleza. Tanto como volante, quanto aberto pela direita. Jogou bem nas duas funções. Para que mexer? Para que tirar o jogador? Para que criar um problema? Criar uma crise? Qual seria a repercussão dentro do elenco se o Gerson fosse afastado ou barrado ou qualquer coisa nesse sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. O que o Felipe Luiz tem que pensar é como armar o time de uma maneira em que o time seja efetivo com a presença do Gerson, independente da função que ele vai estar em campo. Questão do Jorginho, né? Vai jogar ou não? Não tem como a gente saber, porque a gente não viu o treino. Se o Jorginho tiver assim adaptado bem, treinou bem e tal, adaptado, é jogador para entrar jogando, para ser escalado logo de cara, porque é um cara que sobe o nível. Então não tem por que ficar segurando, porque é mundial e tal. Não. Contratou, o cara quis, o cara abriu mão de dinheiro para jogar o mundial, mais motivado do que ele, pode ter igual, mais do que ele, difícil. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.